Vamos mudar de assunto. O ministro da Casa Civil, Rui Costa, afirmou que o governo vai colocar a mão na massa para fazer as portarias e os decretos necessários em relação às medidas de corte de gastos aprovadas pelo Congresso. O chefe da pasta se reuniu na noite de ontem com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, para discutir a regulamentação das propostas. Ainda segundo Rui Costa, o presidente Lula planeja uma reunião ministerial na segunda quinzena de janeiro para fazer um balanço de 2 anos de governo e das medidas que foram votadas. Ana Beatriz, quero começar com você, assuntos de Fernando Haddad, porque o ministro interrompeu as férias. Não deveria nem ter tirado férias, né? Nesse momento de instabilidade da economia, é dólar que sobe, bolsa que cai, pauta econômica no Congresso, algumas votadas, outras deixadas para depois. Não temos nem a lei de diretrizes orçamentárias para esse ano de 2025, muito menos a lei do orçamento. E ele ainda tirou férias e a interrompeu para discutir essas questões todas com o presidente Lula e com o ministro da Casa Civil, Rui Costa. Ana Beatriz Hirsch. É gente como a gente e foi interrompido nas suas férias. Não, Ana. Mas brincadeiras à parte, porque eu também concordo com os meus colegas aqui que não era hora de tirar férias, né, ministro? É um momento que está bem delicado para o seu segmento, então era melhor ficar trabalhando, mostrando serviço. Mas brincadeiras à parte, eu acho que nós temos um problema neste momento, um dos muitos problemas no Brasil, que é exatamente esse. Nós já estamos em 2025 e nós não temos a lei de diretriz orçamentária sequer aprovada. O governo, ele está, de alguma forma, se acostumando e aceitando que decisões extremamente importantes sejam tomadas aos 45 do segundo tempo, o que faz com que seja muito mais uma questão de sobrevivência do que propriamente uma organização para que o Estado funcione, para que o Estado vá para frente. Então, olha, vamos aqui aprovar o necessário. Que bom, já deveriam ter aprovado há muito tempo. E eu espero que fique de lição o que aconteceu no final do ano passado. Nós estamos vendo a alta do dólar, estamos vendo várias consequências, aí, várias desconfianças com relação à economia brasileira, para que isso não se repita em 2025 e que as coisas sejam feitas ao longo do ano e não apenas no apagar das luzes em 20 de dezembro. Aí, ministro, você vai poder tirar férias no fim do ano. Ana, ela dá uma dura no ministro Fernando Haddad, assim, com um esforço tão grande, né? Porque a Ana Beatriz, para quem não sabe, é fã do Fernando Haddad. Mas eu não sei não me revela aí em rede nacional. Nesse caso, eu sou o contrário da Ana. Eu sou um crítico ferrenho do ministro Fernando Haddad, mas nesse caso eu preciso trazer uma informação que é importante nessa questão aí das férias. A esposa dele ia passar por uma cirurgia, ele se reservou nesse período, inclusive ele sugeriu que essa cirurgia fosse realizada nesse período de recesso de final de ano para ele poder acompanhar a esposa. Prontamente, quando ela se recuperou, ele voltou às atividades. Então, é nobre o motivo ali do Fernando Haddad, porém, as críticas, sem ser relacionadas a isso, continuam. O Fernando Haddad, ele terá muita dificuldade agora, principalmente com o Rui Costa, para poder resolver todos os problemas que eles conseguiram esticar até o final do ano, que foi piorando. Não é a primeira vez que vocês me vêm falando sobre isso, mas a relação entre o Poder Executivo, o Governo Federal, com o Poder Legislativo, ela está de mãos atadas. O Poder Legislativo, cada dia que passa, põe a faca no pescoço do Presidente da República. Isso dificulta todo o trabalho de Fernando Haddad, que durante aproximadamente 4 meses tentou apresentar um pacote de redução de gastos, que, na verdade, não reduz gasto nenhum, paralelo ao fato de que o Congresso, para votar essas medidas que, em tese, reduziriam gastos, eles estavam cobrando gastos, que eram recebimento das famosas e imorais emendas parlamentares. E aí, para colocar uma pitada de sucesso nisso tudo, uma pitada de tempero, veio o Poder Judiciário para acabar com a harmonia entre todos os poderes e, de forma certeira, decidiu que eles tinham que ser transparentes no envio das emendas. Então, hoje, o ministro Fernando Haddad ele retorna das férias possivelmente forçadas, mas com o intuito de tentar, de alguma forma, em conjunto com o presidente Lula, articular com todos esses poderes para, no mínimo, começar 2025 aprovando o orçamento, que deveria ter sido aprovado no segundo semestre de 2024 e não na última semana. É mais culpa, não só de Fernando Haddad, aí eu faço a meia-culpa a ele aqui, mas a culpa do Congresso, que é completamente egoísta, que está interessado apenas em si
nos seus próprios umbigos, em dinheiro para conseguir distribuir. São muitas coisas que a gente tem que discutir no Brasil, mas principalmente a existência de emendas parlamentares que geram esse parlamentarismo numa suposta democracia presidencialista. O senhor Diogo da Luz, sabe o que chama atenção? É o ministro da Casa Civil falando o seguinte: o governo vai colocar a mão na massa para fazer as portarias e os decretos. Parece que é um esforço, assim, parece que vai cortar um hectare inteiro de cana de açúcar no sol quente, né, para fazer um decreto, uma portaria. É um esforço gigantesco colocar a mão na massa para fazer as portarias e os decretos. Você acha que é tanto esforço assim? Cortar 1 hectare de cana na foice, né? Na foice. Não é trator, não. Dia, não é trator, não. Pois é, mas... Vai bater uma laje, vamos falar assim. Parece que vai bater uma laje para fazer a portaria. Exatamente, vamos bater a laje. E também não é com caminhão de concreto. Não é caminhão de concreto, exatamente. Isso. Nem a betoneirazinha, né? Ali não... Guilherme Mendes não sabe o que é isso, né? Opa! Eu sou da época que batia a laje, não tinha betoneira, não. Era ali... Ah, tá bom. Eu não, nunca. Mas já assisti muito. Já fiscalizou, sabe como que é o fiscal? Já fiscalizei. Sabe como que é o fiscal? Ele fica lá pro churrasco depois de bater a laje. Churrasco da laje. Isso. Agora, falando sério, botar a mão na massa para fazer economia de despesa. Como você falou aqui, a lei de diretrizes orçamentárias foi aprovada, mas que ela tem que ser aprovada em julho, e foi aprovada em dezembro. Mas a lei do orçamento anual não foi aprovada, ficou para fevereiro, talvez até março. Não aprovaram a lei do orçamento. Sabe qual foi a primeira lei que foi sancionada neste ano 2025? A lei que cria mais uma estatal. Eita! A Alada. A Alada é uma estatal espacial que vai certamente competir com a SpaceX do Elon Musk, que veio para praticamente quebrar a NASA, mostrar que se pode ir para o espaço por um custo muito menor. Mas o governo brasileiro criou essa empresa. E olha, você vai dizer, mas é lógico, o governo Lula só faz isso, socialista. Claro, concordo com você, mas vale lembrar que esse projeto foi desenvolvido e todo desenhado no governo anterior, pelo ministro, hoje senador Marcos Pontes, que comemorou isso. E essa lei, ela foi votada favoravelmente pelos 2 irmãos Bolsonaro. Ou seja, quando se trata de criar cargos, todos, praticamente todos, acabam aprovando. Só 47 votaram contra e o Lula rapidamente sancionou como a primeira lei. Quem está pensando em aumentar a despesa e o primeiro ato de autorização para essa empresa, que chama Alada, que coisas que vão para o espaço não tem asa, não sei porque o nome é Alada também, até nisso eles estão antiquados, né? Mas a primeira norma que eles determinaram é: pode contratar temporários e sem concurso público. Ou seja, estão preocupados com o espaço ou com cargos para as pessoas? Essa gente vem dizer para mim que vai fazer economia. Acho que nem o Guilherme Mendes, meu amigo aqui do lado, acredita numa coisa dessas. Acredito. Né? Acredito na economia e acredito no sucesso da Alada também. Até porque todas as potências mundiais têm uma agência espacial séria, haja vista a China, Estados Unidos, o Reino Unido, e o Brasil, se quer de fato ser uma potência, não pode ficar fora dessa corrida. Vamos sair muitos anos-luz, para usar aqui e fazer um trocadilho infame com meu amigo Diogo Luz, atrás da SpaceX e da NASA. Mas temos que começar um dia. Prefiro me apagar a assistir isso, viu? De fato, é um projeto... a gente mudou de assunto aqui, mas eu vou embarcar na conversa deles. Vou pegar aí um foguete para ir para o caminho da Alada. Mas, de fato, é um projeto que uniu oposição e situação, dada a importância estratégica da empresa. Quanto a essa questão de temporários, eu vi um pouco... É muito difícil você contratar esse tipo de mão de obra. Não dá para fazer concurso público para astronauta. Então, de fato, tem que ser por dispensa, tem que ser sem o crivo de um concurso público. Mas aí nós vamos falar de especificidades da empresa. Quem sabe, oportunamente, a gente fale sobre isso. Guilherme, não é para astronauta, não. Não é para astronauta. Não é só astronauta. Eles nem pensaram o que essa tal de Alada vai fazer. Eu fiz uma questão... Eles permitiram contratar as pessoas para começar a organizar a empresa, que eles só sabem que é para algo do espaço. Não é bem assim. Leia a lei. A lei é curta, extremamente vaga. Mas como toda lei tem que ser assim, autorizar, e aí entra no teu discurso, Diogo. Deixa a empresa se autogerir. Veja, eu fiz aqui a imagem caricata do contratar astronauta, mas é uma mão de obra extremamente específica você lidar com questões aeroespaciais. São engenheiros de ponta, mecanismos de ponta. Vamos respeitar o nosso senador e
e astronauta Marcos Pontes, ele é um dos grandes entendedores disso, pelo menos no Brasil, talvez seja uma autoridade, e quem sabe ele consiga colocar o Brasil nessa corrida espacial. Mas voltando ao tema aqui da matéria, Guilherme Mendes, começar, diga lá. Falar da matéria, posso contribuir um pouco? Só para falar que essa LADA ela é uma subsidiária da ANAVE, que a ANAVE Brasil já é uma empresa pública estatal. Ela já tem essa obrigação, em tese, de fazer pesquisa e avançar nesse sentido. Ela é mais uma estatal criada para ser cabide de emprego. E a gente não está adentrando ao mérito, porque se adentrarmos ao mérito, é importante, todas as potências têm? Tem. Só que essas potências que tem essa empresa, como a ALADA foi criada, eu tenho certeza absoluta. Você pode elencar o país, eu falo que é melhor. Elas têm segurança melhor que a nossa, educação melhor que a nossa, saúde melhor que a nossa. É questão de prioridade, Guilherme Mendes. Você define as coisas têm que andar paralelamente. Aí isso não é prioridade. Prioridade é prioridade. O que é prioridade? Saúde, educação e segurança. O resto não pode ser paralelo à prioridade. Ciência e tecnologia é sempre prioridade. Em todo país desenvolvido tem que ser prioridade absoluta. Então você vai falar para nossa audiência que nós não vamos dominar o mundo vendendo commodities. Então fala para nossa audiência. Fala assim para nossa audiência. Eu prefiro gastar dinheiro com cabide de emprego e pesquisa que vai mandar alguém para o espaço do que na saúde do seu filho quando você precisa levar na sua cidade. Primeiro, eu não sei se é cabide de emprego. A empresa mal foi criada, vocês já estão aqui demonizando. Vamos esperar o trabalho dela. Imagina, Zagarino, se lá atrás os militares tivessem tido essa ideia quando criaram a Embraer, quando criaram a Engesa, quando criaram esse tipo de indústria, e que, aliás, são potências. Nós vimos a Embraer, o local no mercado em que ela ocupa. Já pensou se lá atrás, com o povo passando fome analfabeto, alguém virasse e falasse, vocês vão investir para fazer avião? Avião para quê? E você vê que, graças à visão estratégica desses militares, hoje a Embraer é uma das potências e o Brasil compete em igualdade de condições com as multinacionais. O Guilherme Mendes, ele não dá a parte, não. Não, dou sim. Começa a interromper, ele não para. Tá vendo? Nem o apresentador. Vai lá, Diogo. Você me dá uma parte para eu dar uma parte pro Diogo? Não é nem a polícia, né? Igual a Raquel e o Rodolfo outro dia. Beleza, vai lá. Diogo da Luz. Cabe uma correção aqui. Primeiro, a Engesa era uma empresa privada. Muito atrelada ao governo, sem dúvida, mas era uma empresa privada. E a Embraer só virou uma grande empresa de verdade quando virou uma empresa privada. Até então, era altamente deficitária. E a razão para ter surgido a Embraer é que aí sim criou-se um núcleo de formação de pessoas extremamente capacitadas com o CTA e o ITA. A criação desses órgãos que fez brotarem gênios na região de São José dos Campos e um monte de gênios que entendessem de aeronáutica acabaram ficando ótimos para fazer uma grande empresa aérea, que, insisto, só ficou grande de verdade e competente e a terceira maior do mundo na área de aviação depois que virou privada.